Olá, meus amados, graça e paz, que alegria ter você por aqui no nosso canal Dilce do Nascimento, hoje, 1º de janeiro de 2025. E quero compartilhar com você a primeira mensagem deste ano. E oro para que ela verdadeiramente alcance o propósito para o qual ela foi gerada. Faço parte da Paz Church de Porto Nacional, na qual o nosso tema do ano da igreja em todo o Brasil, das Paz Church, é o despertar sobrenatural. Baseado, então, no livro de Romanos, o capítulo 15, os versículos 18 e 19. Então, é a partir desta temática para a nossa igreja, internacionalmente falando, que eu venho te apresentar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para este ano de 2025. Hoje a temática é como viver esse sobrenatural e alcançar resultados extraordinários em 2025. E o nosso texto de referência está no livro de Efésios, o capítulo 1, os versículos 18 e 19, que diz o seguinte: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Amados, este é o texto que tem queimado dentro de mim, tem ardido no meu coração. E eu gostaria de chamar a sua atenção as palavras iluminados os olhos do vosso entendimento. O autor de Efésios, que é Paulo, ele faz um apelo para nós, para que nós venhamos ter esses olhos do entendimento, então, aberto. E ele diz para que nós entendamos, para que nós compreendamos qual é a esperança da nossa vocação, para a qual nós fomos chamados como cristão. E qual que são as riquezas da glória dessa herança que nós recebemos como povo separado, reino de sacerdote do Senhor. E ele diz a qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. Existe um poder do Senhor sobre nós, os que cremos. E este poder, ele será operado realmente na força do poder que há em Cristo Jesus. Quando nós tivermos esse entendimento por completo, nós então iremos viver o sobrenatural do Senhor. Disso o que é sobrenatural. Quando eu falo a palavra sobrenatural e a temática da nossa igreja, internacionalmente falando, é o despertar do sobrenatural. E como viver esse sobrenatural e conseguir alcançar todos os resultados para 2025. Nós precisamos compreender o que significa esse sobrenatural. O sobrenatural, ele está relacionado a uma intervenção direta de Deus no mundo, transcendendo as leis naturais e as capacidades humanas. O sobrenatural é a manifestação do poder divino que vai além de uma explicação científica e racional. O sobrenatural é a expressão da autoridade do poder de Deus, operando de maneiras que desafia a compreensão humana. Eu sei que hoje muitas pessoas, ao virar o relógio, ao ponteiro cruzar ali e deu meia-noite,
usou tantas palavras como eu declaro, eu profetizo sobre o ano de 2025. E eu não estou aqui dizendo que não seja correto, que não seja certo chamar à existência aquilo que está no coração do Pai. Mas eu preciso fazer uma alerta para nós. Eu preciso dizer a nós nesse dia se de fato nós queremos viver o sobrenatural e alcançar resultados extraordinários em todas as áreas da nossa vida, inclusive a espiritual, que é a principal, eu diria. Nós precisamos entender que esses resultados não estão atrelados a uma expressão linguística, como profetizo ou declaro. Estes resultados estão atrelados a chamar à existência aquilo que está no coração do próprio Deus. E eu quero deixar aqui registrado e lembrar a cada um de nós que a palavra do Senhor diz em Isaías 44, 26, que Ele confirma a palavra dos seus servos e ratifica o conselho dos seus conselheiros. Então, quando um servo do Senhor, ou um conselheiro do Senhor abre a boca para dizer eu declaro, ou eu profetizo em nome do Senhor, ele sim fará. Mas não será apenas a palavra, a expressão profetizo ou declaro que vai fazer com que os céus desçam à terra. Mas quando um homem e uma mulher de Deus, um servo de Deus, um conselheiro de Deus, alguém que está alinhado com a sua perfeita vontade, com a plenitude da sua vontade, abrir os seus lábios, você pode então ter certeza que vai acontecer, que vai se concretizar aquilo que está no coração do Pai. Eu creio que o ano de 2025 era o ano realmente do despertar do Senhor, de vivermos o sobrenatural do Senhor. Mas diz o que fazer, como fazer, o que fazer, o que dizer para nós vivermos então esse sobrenatural. A primeira coisa que eu preciso trazer a nós nesse dia é que nós precisamos andar desvelando a inteligência espiritual. Você pode estar se perguntando o que significa isso? A verdade é que durante esses 43 anos da minha vida eu nunca tinha ouvido falar sobre inteligência espiritual ou um coeficiente de inteligência espiritual. E provavelmente talvez você esteja ouvindo esse termo pela primeira vez. Eu acredito que você já ouviu sobre coeficiente de intelectualidade, o famoso QI. Eu acredito que você já ouviu sobre o coeficiente de inteligência emocional, o QE. Provavelmente você já ouviu falar sobre o coeficiente de positividade, o QP, mas você nunca ouviu falar sobre o coeficiente de inteligência espiritual. E eu acredito que poucos também tenham ouvido. Mas mais importante do que um QI elevado, onde há uma capacidade intelectual sobremaneira, mais importante do que um QE elevado, onde há uma capacidade de lidar com as emoções de forma extraordinária, mais importante do que um QP, que é um coeficiente de positividade elevado, eu e você, nós precisamos desenvolver um coeficiente de inteligência espiritual. Eu quero que você se atente ao primeiro tópico dessa mensagem, que é desvelando a inteligência espiritual. Ou seja, é descortinando, desvendando, entendendo o que é essa inteligência espiritual. Como filhos de Deus, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós precisamos entender o coração do Pai e tudo aquilo que Ele deixou para mim e para você.
quando nós conseguirmos compreender, quando nós conseguirmos avançar nessa área, quando nós aprendermos a valorizar mais o que é espiritual do que é natural, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós vamos sair da mediocridade e nós vamos viver resultados extraordinários. Então, quero trazer para você nesse dia o conceito de coeficiente de espiritualidade. É uma dimensão adicional da nossa constituição humana que vai além do QI, coeficiente de inteligência, e mais ainda do que o QE, o coeficiente de inteligência emocional. O coeficiente de espiritual é uma capacidade de entender e alinhar as nossas ações e pensamentos com a mente de Cristo por meio do Espírito Santo. Só há uma forma de desenvolver inteligência espiritual. É por meio do Espírito Santo. Eu quero te dizer que ela é completamente possível. A palavra do Senhor diz em Isaías, o capítulo 60, o versículo 13, que a glória do Líbano virá a ti. A faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Dilson, o que você está tentando nos explicar nesse dia? O que isso tem a ver com viver o sobrenatural e alcançar resultados extraordinários, uma vez que você está falando que 2025 é o ano do despertar do sobrenatural? Este versículo ele está dizendo que as pessoas e as nações serão atraídas para a luz de Deus. E que essa luz inspirará revelações e soluções sobrenaturais que trarão restauração e renovação sobre a humanidade. Esta promessa reflete a capacidade de Deus de transformar e glorificar qualquer lugar. E que nós, os cristãos, vamos ser instrumentos desse processo divino. É sobre isso que eu estou falando. E a palavra do Senhor ratifica o que eu estou te dizendo. Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ah, meus amados, eu e você precisamos compreender quem somos nós em Cristo Jesus e qual é esse poder que opera por meio do Espírito Santo. Nós precisamos desvelando a inteligência espiritual cada vez mais. Isso fala de sair da linha da mediocridade. Isso fala de ser mais para além do que frequentadores de igreja. Isso fala de ter uma intimidade, um relacionamento com o Pai como nunca. Isso fala de sairmos da nossa zona de conforto. Isso fala de nos deleitarmos cada vez mais nele. Mas isso só acontecerá quando nós entendemos a nossa posição e governo. E este é o segundo ponto dessa mensagem. A palavra do Senhor no livro de Lucas, o capítulo 10, o versículo 19, diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A palavra diz mais em Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século,
mas também nos vindouros. Talvez eu e você não compreendamos do que nós estamos falando. E Paulo continua os versículos 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que o seu corpo, que é a igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Qual é a nossa posição em Cristo Jesus? Qual a nossa posição em Cristo Jesus? E o governo que foi delegado para mim e para você. Portanto, nós precisamos ter essa revelação. E só quando nós desenvolvermos essa inteligência espiritual, nós seremos capazes de compreender a nossa posição em Cristo Jesus. E o governo que estava sobre ele foi delegado para mim e para você. Porque a palavra diz que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Então preciso te dizer algo poderoso no dia de hoje. Eu e você, nós somos a luz do mundo. Eu e você somos a resposta de Cristo para os perdidos neste mundo. Eu e você somos a esperança das nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como crerão? Esse é o ano de viver o sobrenatural do Senhor. Mas para tanto nós precisamos entender a nossa posição e o governo que está sobre nós, que foi delegado pelo próprio Cristo. Se nós entendermos isso, haverá um posicionamento por parte de cada um de nós. E haverá um mover tão grande da igreja do Senhor. E aí sim nós iremos provar desse sobrenatural. Eu te disse no começo dessa mensagem que o sobrenatural é uma intervenção direta de Deus para esse mundo. E o sobrenatural é a manifestação do poder divino sobre a terra. É a expressão da autoridade, do poder de Deus. Nós precisamos chamar esse sobrenatural para o ano de 2025. Nós precisamos nos posicionar para que esse sobrenatural ele venha acontecer. E talvez você está aí com medo do seu amanhã. Talvez você esteja com medo do que vai acontecer. Talvez você esteja preocupado, ansioso, ansiosa com o seu dia de amanhã. Amados, nós precisamos desejar conhecer Jesus. Nós precisamos desejar ter os olhos do nosso entendimento aberto, como nós iniciamos no texto de Efésios 1, versículo 18. Nós precisamos compreender que quando os nossos olhos do entendimento estiverem abertos, nós não viveremos mais de qualquer forma. E eu quero te deixar essa frase do Chris Ward, que diz: somos solucionadores de Deus, comissionados para trazer revelação do terceiro céu e resolvermos desafios ou problemas no primeiro céu. Jesus conta comigo e contigo. Jesus está contando conosco para haver esse despertar sobrenatural na terra. Jesus está contando conosco para que nós possamos todos os dias do ano de 2025 viver esse sobrenatural e podermos alcançar resultados extraordinários em todas as áreas da nossa vida.
Provavelmente no dia de hoje, aqueles que são conforme, têm um perfil comportamental conforme, já estão com suas agendas prontas. A agenda de todo ano estar pronta. Provavelmente, essa pessoa já está cheio de projetos. Mas eu pergunto, para nós é uma provocação mesmo. Quanto tempo demorou para construir essa agenda? E olhando para a construção dessa agenda e o tempo que foi gasto com ela, a pergunta que eu faço é quanto tempo de oração, de jejum, de consagração para dizer, Senhor, essa agenda que eu estou fazendo está alinhado com a agenda do céu? Nós precisamos compreender que o que nós vamos viver em 2025, no mundo espiritual, ele já aconteceu. Deus, ele já tem conhecimento, porque a palavra diz em Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos por ele. Deus, então você está falando de determinismo, de fatalismo? Não! Eu estou dizendo que quando eu e você abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, para dizer assim, Pai, qual é a sua agenda para 2025? Para mim. Pai, quais são os teus projetos? Para que no dia 31 de dezembro de 2025 você não esteja olhando para os seus resultados e você esteja frustrado. Eu não sei quais são as suas metas. Eu não sei quais são os seus objetivos. Mas uma coisa eu sei te dizer. Tem uma pessoa que conhece cada um dos seus dias e que anseia que você o conheça. Mas você e eu, nós só vamos conhecer se nós buscarmos o Senhor. Eu preciso te dizer no dia de hoje, Deus ainda fala. O mesmo Deus que a palavra diz no livro de Amós, posso eu realizar alguma coisa sem antes revelar aos meus profetas? Ele tem anseio, ele tem desejo de revelar cada um dos seus planos, dos seus projetos para 2025 para você, que é a pessoa mais interessada. Ele tem desejo de contar para você antes que aconteça. Você sabe qual que é o nosso problema, amados? Como ser humano, existe uma habilidade a ser desenvolvida em nós. Sabe qual é o nome dela? Escuta. Nós falamos muito, nós conversamos muito. É bem verdade que planejamos pouco, mas queremos resultados extraordinários. Se como ser humano nós não conseguimos escutar o humano que está do nosso lado, como vamos escutar um Deus que nós não vemos? Só que eu preciso te dizer, neste 1º de janeiro de 2025, Ele fala. Ele tem interesse em revelar sonhos e projetos para mim e para você. Ele tem desejo de dizer para nós qual que é o seu desejo para o ano de 2025. Ele tem desejo de dizer a você o que está para acontecer. Ele deseja que eu e você andemos na antevisão, ou seja, tendo conhecimento daquilo que vai ainda acontecer. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que chamou Abraão. Esse é o Deus que ratificou a sua promessa a Jacó, a Isaac e a Jacó. Esse é o Deus que revelou os seus planos a José, antes mesmo da fome inundar a terra.
Esse é o Deus que revelou o seu desejo quanto a Israel por meio de Daniel. Ele não mudou. Nós precisamos compreender que vamos viver o sobrenatural do Senhor em 2025. E verdadeiramente vamos poder usar as expressões eu declaro e eu profetizo. Se os nossos anseios e os nossos desejos e a nossa mente estiver alinhado com a mente de Cristo. Quando nós vivermos assim, e aí é o terceiro tópico dessa mensagem, nós vamos receber direção do terceiro céu. Dilce, do que você está falando? Muitos de nós não paramos para refletir sobre eles, não é mesmo? Mas a verdade é que existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E eu vou te dizer quem são eles, quem habita neles e qual que é o resultado de conhecê-los. O primeiro céu está descrito em Gênesis 1:1. E no princípio Deus criou os céus e a terra. O primeiro céu criado por Deus chama-se terra. Foi ele que deu um comando por meio da sua voz. E por meio da sua voz tudo veio a existir. E esse primeiro céu ele entregou a Adão. Ele confiou ao homem. Porque ele desejava que o homem cuidasse desse primeiro céu. Ele disse: governe, domine sobre ele. Ele deu essa autoridade para o homem. Mas assim como desde o Éden, Satanás tenta roubar essa autoridade, tirar esse governo do homem, até hoje ele continua. Por isso que eu disse a vocês que nós precisamos entender qual que é a nossa posição em Cristo Jesus e o governo que nos foi dado. O primeiro céu deve ser governado pelo homem. Mas vamos para o segundo céu. O segundo céu está descrito no livro de Efésios, o capítulo 6, os versículos 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O segundo céu, ele existe. E é onde estão habitando ali principados e potestades. É aonde eles reinam. O terceiro céu é descrito no livro de 2 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 2, que diz o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então você está vendo que existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. E o que possui em cada céu? O primeiro céu, ele é constituído por uma humanidade imperfeita. O segundo céu, ele é constituído por poderes perturbadores do diabo. Mas o terceiro céu, ele é constituído pela autoridade e o poder de Deus. Quando eu iniciei essa mensagem dizendo a você que precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual, eu estou dizendo que nós podemos acessar uma genialidade divina que revelará soluções impressionantes e alinha nossa perspectiva humana com a de Deus. Eu sei que é possível. Eu sei que é possível
Eu creio que é possível. E as minhas células e as minhas emoções, elas sejam tocadas por esse poder que há em Cristo Jesus. Para que eu e você entendamos a vocação do nosso chamado. Meu amado e minha amada que me escuta, existe um assento para mim e para você no terceiro céu. E se nós deixarmos o nosso assento no terceiro céu vazio, desocupado, aqueles que estão à nossa volta estarão sujeitos às artimanhas do segundo céu. Há uma forma de governar na terra. Há uma forma de alcançar resultados extraordinários em todas as áreas da nossa vida. Há sim uma forma. Há uma forma de viver esse sobrenatural, de o que é preciso fazer. Eu te disse. Precisamos ir desvelando, descortinando, conhecendo, desenvolvendo essa inteligência espiritual dia após dia. Nós precisamos entender qual que é a nossa posição em Cristo Jesus e o governo que foi dado por Ele mesmo a nós. Nós precisamos receber direção do terceiro céu. O problema é que nós queremos viver na terra e governar a terra só de forma cognitiva e racional. Mas todo homem, toda mulher que se posiciona em Cristo Jesus, que está disposto a chamar a intervenção do poder de Deus para a terra, que é viver o sobrenatural, ele vai ser alguém diferente. Não vai ser apenas um homem ou uma mulher que usará a palavra do Senhor para dizer eu declaro, eu profetizo. Mas ele será um homem e uma mulher totalmente rendidos aos pés de Cristo. Totalmente rendido à sua direção e a seu governo. Esse homem e essa mulher adorará Cristo Jesus em espírito e em verdade. Esse homem e essa mulher, ele ansiará mais e mais por a presença. Ele adorará o Senhor como nunca. Ele abrirá a mão de toda e qualquer entretenimento fugaz por estar adorando aquele que é digno, o Cordeiro de Deus. E conforme Apocalipse, João descreve, existem milhares e milhares prostrados diante dele, dizendo: digno é o Cordeiro de Deus. Mas esse homem e essa mulher, ele não pensa duas vezes em obedecer ao Senhor, em obedecer o seu comando. Esse homem e essa mulher já não vive para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que é digno, daquele que tem o domínio, daquele que tem o governo, daquele que era, que é e que há de vir. Você sabe qual é a maior meta desse homem e dessa mulher que vive rendido em adoração, em total obediência? A sua maior meta é pela presença. Ele anseia e ele deseja a presença como ele deseja o ar que ele respira. E se desejar tanto o Senhor como o ar que nós respiramos, é a presença que nos leva a viver o sobrenatural. É ela que nos faz alcançar resultados extraordinários em todas as áreas das nossas vidas. E a presença é Jesus. Nós devemos desejar ela mais do que tudo. Quando a presença, ela estiver em nós, eu e você, nós receberemos direção, nós receberemos projetos inclusive inovadores, nós receberemos algo vindo da parte do próprio Deus.
Porque a nossa mente já não andará na racionalidade da terra, mas a nossa mente alcançará a mente de Cristo. Esse homem e essa mulher já parecem um estranho, porque ele não consegue, inclusive, se comunicar de uma forma qualquer, porque a sua linguagem ela é diferente. Ela é uma linguagem não pessimista, não fatalista, mas é uma linguagem dos céus. A sua boca fala e declara aquilo que está no coração do próprio Deus. Quando desfrutaremos, Ilse, dessa presença, quando nos rendermos completamente a Ele, quando entendermos que mais importante do que um QI, um QE, um QP, é um QS, é desenvolver uma inteligência espiritual como nunca. Como que nós vamos desenvolver ela? Adorando em espírito e em verdade. Essa inteligência ela não é desenvolvida por meio de conteúdo, ela não é desenvolvida por meio de osmose, ela é desenvolvida por meio de uma dependência total do Espírito Santo. Portanto, se nós queremos desfrutar dela, nós precisamos amar a palavra de Deus acima de tudo. Nós precisamos anseiar pela palavra mais do que qualquer um outro livro. E nós precisamos gastar os tempos, que às vezes é desperdiçado de qualquer forma, na presença. É a presença que vai fazer eu e você vivermos o sobrenatural. E aí sim, diante de tudo aquilo que o Espírito está ministrando ao nosso coração para o ano de 2025, eu posso te dizer o que está lá em 2 Reis, capítulo 3, os versículos 16 e 17. E ele disse, assim diz o Senhor, cave muitas cisternas nesse vale, ou seja, nesse ano de 2025, pois assim diz o Senhor, você não verá vento nem chuva, contudo ele, o Senhor, encherá de água as cisternas. Você e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Você sabe o que significa esse versículo? Ele está dizendo a mim e a você que ele encherá as nossas cisternas. Isso fala das áreas da nossa vida. Ele suprirá todas as necessidades, minha e sua. Não só nossa, mas da nossa casa, da nossa família. Mas sabe por quê? Porque nós estamos alinhados aos seus desejos. Porque nós somos um homem e uma mulher totalmente rendido, adorando aquele que é digno e disposto a obedecer. Porque nós entendemos que mais importante do que QI, do que QE, do que QP, é QS, é inteligência espiritual. Porque nós compreendemos qual é a nossa posição nele e o governo que está em nossas mãos. Porque nesse ano de 2025, os desafios que surgirem não serão resolvidos de forma racional ou intelectual, mas conduzido e direcionado pelo terceiro céu. As soluções para os desafios que enfrentaremos não serão cognitivas. Elas virão da parte do próprio Deus. 2025 é o melhor ano da nossa vida. Nós viveremos o sobrenatural. Você verá prosperidade em todas as áreas da sua vida e restituição de tudo que você perdeu, até mesmo do tempo. Dilce, mas o relógio não volta, é verdade.
Mas eu não estou falando de Cronos, eu estou falando de Kairos. Eu estou falando que haverá um alinhamento dos céus com a terra, dos projetos dele com esse tempo. E eu e você viveremos o extraordinário do Senhor. Mas porque nós estamos posicionados e dispostos a buscar a presença mais do que nunca. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo na sua vida o ano sobrenatural do Senhor. Haverá o despertar deste sobrenatural, ou seja, intervenções divinas acontecerá na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus.